Olá, boa noite. Vamos fazer a nossa reflexão. Temos como título Vendilhões expulsos do templo. Eles vieram em seguida a Jerusalém e Jesus, tendo entrado no templo, começou por expulsar aqueles que aí vendiam e compravam. Derribou as mesas das cambistas e dos assentos dos que vendiam pombos. Não permitiu que ninguém transportasse nenhum utensílio pelo templo. Ele os instruiu também, dizendo-lhe: Não está escrito: Minha casa será chamada casa de orações por todas as nações? E todavia fizeste dela um covil de ladrões, o que os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido, procuravam um meio de perdê-lo, porque eles o temiam, visto que todo o povo estava arrebatado em admiração por sua doutrina. Marcos é quem escreveu lá no capítulo 10 e Mateus também no capítulo 21. Bem, meus irmãos, esta é uma passagem escrita por Marcos e Mateus que revela o que as pessoas faziam no templo. O templo estava ali para as pessoas orarem, porém, os sacerdotes da época, em suas ambições, eles permitiam que tudo ali acontecesse. A venda de produtos, a venda de animais, para os enriquecer. E diz a mensagem que Jesus derrubou as mesas, expulsou as pessoas do templo. Mas se a gente for estudar a história de Jesus, nós sabemos que Jesus jamais faria um ato desse, pois Jesus praticava o amor e não a violência. E aqui se trata de uma violência. Como a gente pode entender essa lição? Sabemos que não é justo, não é normal você usar dos templos para negociar. Infelizmente, é o que mais acontece na atualidade. Mas Jesus entrando no templo, ele quis dar uma lição diante dos acontecimentos. Quando Jesus começa a falar, as pessoas que ali negociavam, os sacerdotes que ali estavam presentes, se afastaram. Muitos envergonhados pelos seus movimentos, pelo que eles estavam fazendo ali. E outros, como os sacerdotes, com raiva, porque quando Jesus falou, despertou nas pessoas atos impraticáveis dentro daquele local. Também nós sabemos que à época as pessoas iam ali pagar sacrifícios e Deus jamais aceitou esse tipo de sacrifício. O sacrifício que nós devemos fazer como ato de agradecimento é o bem que devemos praticar, é ajudar aqueles que precisam. Esse é um sacrifício. Se você pode tirar um pouco das suas horas, sair de seu lar, ajudar alguém, cuidar das feridas de alguém, ter uma palavra para aquele que sofre, esse é o ato de sacrifício agradável a Deus. E não matar os animais, fazer qualquer tipo de sacrifício que Deus não precisa disso. Deus não precisa das coisas materiais.
que Deus espera de todos os seus filhos é que eles possam evoluir no caminho do bem. Então, nós devemos entender o seguinte, que muitas vezes as pessoas não compreendem e acreditam que para obter algo que deseja é preciso negociar. E aí vem as promessas. Eu vou pedir a Deus para que Deus me dê isso, para que Deus possa fazer isso comigo, para que Deus me cure, para que Deus me dê uma casa, para que Deus me dê um carro, e depois eu vou pagar minha promessa. Não! Se você tem a cura, se você vai ter uma casa, um carro, uma família, isso é por causa do seu merecimento. Não é porque você vai pagar a Deus ou a quem quer que seja que você se comprometer. Não precisa disso. Sacrifique-se por alguma coisa de bom. Faça algo de bom, que esse sim é o que Deus espera de cada um de nós. Então Jesus quis exatamente falar isso às pessoas, que não havia necessidade de sacrificar os animais para agradar a Deus. Que o que estava acontecendo ali eram negociatas para enriquecer os sacerdotes da época. Jesus jamais foi grosseiro. Jesus, mesmo aqueles que o maltrataram, que o cuspiram, que o bateram, Jesus não desejou o mal. Pelo contrário, ele pediu a Deus que os perdoassem porque não sabiam o que estavam fazendo. E porque Jesus iria derrubar as mesas, soltar os animais, gritar como as pessoas o dizem? Não. Ele entrou no templo para pregar e encontrou uma situação que dali ele tirou o ensinamento. Não era assim que Jesus fazia? Em todos os locais que ele ia, ele aproveitava a situação e ali ele fazia a sua pregação, os seus ensinamentos. É por isso que nós chamamos de parábolas, porque eram, daquele momento, a vivência do povo, o que estava acontecendo, que Jesus chamava a atenção, mostrando o caminho certo, indicando o reino dos céus, dizendo que era certo ou errado. Então, meus irmãos, vamos tirar de nós essa ideia de que Jesus gritou, maltratou e fez alguma coisa de ruim. Jesus foi e é amor. Ele jamais usaria da rebeldia, usaria da vingança, da destruição. Não era do feitio de um espírito evoluído. Isso são para nós que ainda somos grosseiros, que ainda temos interesses em muitas coisas, mas a Jesus não. Então vamos compreender melhor quando estamos estudando uma lição, para não sairmos repetindo os erros que são cometidos pelas escritas, que são cometidos pelas traduções, tá certo? Então entendamos que esta lição dos vendilhões expulsos do templo, Jesus não expulsou ninguém. A palavra dele tocou o coração das pessoas e muitos ali permaneceram para escutá-lo. E muitos outros, envergonhados do que faziam, se retiraram. Simplesmente assim. Tá certo? Boa noite, beijos no coração.